Bem, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos os meus alunos. Como a gente sabe, hoje começamos um período de quarentena, mas nada impede que a gente possa trabalhar à distância, né? Hoje a tecnologia ela vem nos ajudando muito a fazer com que as distâncias sejam justamente encurtadas com esse tipo de ação. E hoje eu vou me dirigir aos meus alunos, principalmente àqueles que estão prestes a fazer o Enem e que, devido a esse vírus que está tomando conta aí do planeta, impediu que a gente estivesse fisicamente. Então, hoje, o nosso assunto ele é interessante. Na verdade, nós vamos falar um pouco sobre população. E por incrível que pareça, esse assunto ele tem muito a ver com o que está acontecendo, não é? Então, o nosso assunto hoje, ele é demografia. Em que consiste a demografia? A demografia, na verdade, é aquela parte da geografia que discute o estudo da população. E por que o estudo da população ele se torna importante? Porque justamente é através do estudo dessa população que a gente consegue medir o nível socioeconômico de um país. Minha gente, é justamente através da análise desse perfil socioeconômico é que os governos eles começam, digamos assim, a distribuir os investimentos por região. Através do estudo da população é possível se traçar diagnósticos e daí se buscar medidas para melhorar a vida das pessoas. Tá certo? Então esse é um primeiro ponto muito importante. Ô Rafael, mas o que é que isso tem a ver com o que está acontecendo no país? Com o que está acontecendo no planeta? Minha gente, estudar a população permite a gente entender algo muito interessante que vem acontecendo. Eu acredito que todo mundo esteja vendo nos noticiários que a Europa é um dos continentes que neste momento está aumentando o número de casos do coronavírus. Ora, vale destacar que o coronavírus ele vem atuando diretamente naquela população mais idosa. E a Europa, historicamente falando, quem é meu aluno há algum tempo sabe que eu sempre coloquei nas aulas de demografia. A Europa ela tem um pensamento cultural diferente. A Europa, na verdade, ela tem aquela cultura em que a taxa de fecundidade é baixa, o número de filhos por casal é baixo. Isso gera uma população mais adulta e, consequentemente, mais idosa. O coronavírus está atacando justamente essa população mais idosa. Então, Espanha, Portugal e Itália, neste momento, são os países que estão com grande número de casos, seguidos da Inglaterra, seguidos de países lá do norte europeu, mas vale destacar que esses países aí, Portugal, Espanha e Itália principalmente, são países que têm um grande volume de idosos, tá certo? O que faz também do Brasil ser um país que atravessa esse problema também, que poderá atravessar, certo? Por quê? Porque o Brasil hoje é um país caracterizado por uma população mais idosa, né? O Brasil é um país que está chegando a 200 milhões de habitantes, onde nós temos uma fatia aí de população idosa já considerável, tá certo? Então, meu primeiro objetivo aqui hoje é passar para vocês a importância que o estudo da população tem, como essa população ela se apresenta na atualidade. Estou acabando de dar alguns toques a vocês aqui a respeito, por exemplo, de como se comporta a população mundial, a população europeia. Vale destacar, quando a gente fala em população mundial, eu já falei de Espanha, eu falei de Itália e falei de Portugal, mas vale destacar o porquê os casos estão sendo muito fortes na China. É bom lembrar que não é simplesmente porque a China inventou o vírus, que é o que circula aí
né? Mas, na verdade, a China tem um número de casos muito grande, porque a China é um país populoso e, ao mesmo tempo, bastante povoado. Então, isso ajudou diretamente nesse processo de estouro, tá certo? Desse vírus mundo afora. E, é claro, como o vírus agride populações mais idosas, que têm imunidade baixa, chegou justamente nesses países que eu acabei de citar. E agora, nesse momento, se alastra pela América do Sul e tem atingido o Brasil diretamente. Então vamos lá, voltando para cá, estamos falando de demografia, estamos falando da necessidade do estudo do perfil socioeconômico da população. Cabe destacar por mim a vocês nesse momento de fazer algumas considerações. E agora eu farei essas considerações quando nós vamos falar do Brasil. Tá certo? Nesse momento, eu quero destacar aqui o conceito, o quadro que a população brasileira atravessa nesse momento. E você, aí na sua leitura, não pode deixar de ler um pouco a respeito disso. Mas vale destacar por mim, tá certo? Que pode facilitar muito sua vida aí em casa. E aí, nós vamos falar um pouco de algumas considerações sobre a distribuição da população. Na verdade, considerações sobre a população brasileira. Vale destacar aqui algumas coisas extremamente importantes. Não podemos esquecer. Primeiro ponto, nós temos um país hoje onde as taxas de natalidade estão sendo reduzidas de forma gradativa. Por que isso, minha gente? O que é que vem fazendo o Brasil diminuir suas taxas de natalidade? Vale destacar aqui que um item ligado a esse processo está associado à mulher. A mulher, minha gente, a mulher de hoje, ela está inserida no mercado de trabalho. E o fato de estar inserida no mercado de trabalho faz com que a mulher, ela tenha menos filhos. Na verdade, enquanto a Europa, ela tem a cultura da mulher ter poucos filhos, a mulher brasileira, ela é induzida, ela é forçada a ter poucos filhos para poder ingressar no mercado de trabalho. E essa realidade, ela se torna muito forte, tá certo? Nos últimos anos, quando a mulher, ela no Brasil, ela começa a assumir aquele papel de destaque que o homem vinha tendo. Então, a mulher inserida nesse contexto faz com que essas taxas de natalidade caiam. Ao mesmo tempo que a taxa de fecundidade do país, ela também passa a declinar. Ao mesmo tempo, vejam, atenção, eu coloquei para vocês que a taxa de natalidade do Brasil, ela tem uma sequência histórica de queda. Coloquei que a mulher inserida no mercado de trabalho começa a ter menos filhos. Coloquei para vocês que com isso a taxa de fecundidade ela cai. Se a gente for analisar direitinho isso, se o número de nascimentos está caindo, há uma tendência muito forte da população adulta crescer, tá certo? Consequentemente, população idosa. A gente não pode esquecer disso, porque uma coisa, na verdade, um fator acaba levando a outro. Então, o número de população adulta no país está crescendo, que é aquela faixa que ultrapassa os 19 anos e vai até os 30 aproximadamente, tem crescido e, consequentemente, isso tem feito o topo da pirâmide crescer. Então, eu posso colocar aqui, sobre essas considerações da população brasileira, também o fato de estar havendo um aumento do número de idosos. Inclusive, esse aumento do número de idosos,
ele fez com que o Brasil mudasse suas leis, ele fez com que o Brasil buscasse, de certa forma, uma legislação adequada a essa faixa de idade. Até a questão política mesmo, ela começou a se adaptar para justamente fazer com que se pudesse ser moldado isto aqui, não é? Para que o Brasil pudesse se adaptar. Dizer que a população brasileira, ela é uma população hoje. O Brasil é um país populoso, não é um país povoado. A população, ela não é regularmente distribuída no seu território. Isso é um fato muito ruim, né? Que historicamente o Brasil ocupou as faixas litorâneas para depois ocupar as faixas interioranas. Isso foi um fator que realmente atrapalhou o país, tá certo? Mas que cresceu demograficamente e cresceu de forma desordenada. Então, o Brasil ele vai ter um misto. Eu vou ter áreas de vazio demográfico e vou ter áreas de grande concentração demográfica. E é justamente nessas áreas de concentração que moram hoje os grandes problemas que o Brasil atravessa. Tá certo, pessoal? Vou continuando. Espero que tudo que eu esteja colocando aqui, ele esteja refrescando a mente de vocês. Gostaria de lembrar que isso aí é assunto de revisão. Lembrem-se que a gente viu isso no primeiro ano do ensino médio. Você viu esse assunto no primeiro ano do ensino médio e viu no ensino fundamental. O que é que nós estamos fazendo aqui? Gerando um debate. Vale destacar também que eu vou disponibilizar para vocês vídeos que vocês vão poder clicar aí no aparelhozinho de vocês e vão poder assistir até para aprimorar um pouco dos conhecimentos os quais eu estou aqui passando para vocês de forma, digamos, bastante específica, tá certo? E aí, vale destacar o seguinte: quando a gente começa a falar em demografia, não é? A gente não pode pensar que a demografia ela é um assunto que discute-se de forma aleatória. A demografia, na verdade, ela tem uma organização para ser feita, não é? E vários tópicos precisarão ser estudados por nós para que a gente possa entendê-los melhor. E aqui eu vou deixar bem claro para vocês, tá certo? Um ponto importante, tá certo? Eu vou deixar aqui para vocês a sequência de assuntos que nós vamos debater a partir de agora. E aí eu vou justamente começar aqui a discutir com vocês um primeiro tópico, tá? Que é o tema das teorias demográficas. Um tema, na verdade, que não envelhece. Tá? Um tema que ainda continua sendo atual. Destaco aqui mais uma vez que o tema demografia ele está presente hoje na maior parte das provas de concurso que o Brasil ele coloca como provas, né? Então o tema demografia ele está muito presente nesse sentido, tá? E o tema teorias demográficas ele remonta para a gente uma preocupação que ainda hoje é presente. O tema das teorias, ele invoca o tema crescimento demográfico. Então, vale destacar que se nós estamos falando aqui das teorias demográficas, vamos estar falando aqui da problemática que o crescimento demográfico, ele traz, tá certo? Para os países. Vale destacar, e aí eu gostaria de fazer essa breve explanação, que não vamos pensar aqui que o fato da população brasileira, ela, como é que eu posso dizer a vocês agora? O fato da população a nível mundial, ela reduzir, isso vai significar melhora da qualidade de vida. Uma coisa é diferente da outra. O país ele pode até ter 10 bilhões de pessoas, desde que isso possa ocorrer com renda para todo mundo.
A partir do momento que um país cresce demais, com renda e condições econômicas de menos, isso vai gerar fome, isso vai gerar o caos. O Brasil, por exemplo, ele está inserido, né? E aí eu nunca vou deixar de colocar aqui, e sempre coloquei, infelizmente, o nosso país ele não foi preparado para ser grande. E esse é um problema muito sério hoje. O Brasil ele poderia hoje estar em outro patamar do ponto de vista econômico, se houvesse uma política demográfica de controle de natalidade. Fato esse que nunca ocorreu no território brasileiro. E, na verdade, hoje se busca correr atrás do prejuízo. E o fato de correr atrás somente agora faz com que a gente viva um reflexo de uma população que é mal educada no sentido de ter pouco acesso à educação, pouco acesso ao ensino superior, de uma população que não tem moradias adequadas. Essa população de hoje do Brasil, ela mora em áreas de morros e encostas. A falta de emprego, né, nos principais setores da economia, isso é reflexo direto de uma população, de um país que tem uma população muito grande e que não consegue empregar todo mundo, né? Eu tenho o problema do assistencialismo, que é aí uma população muito grande, num país que concentra poder, isso gera um processo de assistencialismo muito forte. Vejam, eu coloquei para vocês aqui elementos que estão martelando nas provas. E vejam que eu ainda estou aqui discutindo com vocês esse tópico, que é justamente o tópico das teorias demográficas. Mas por falar em teoria, e eu tinha feito isso aqui, e precisarei aqui revisar, repetir, o tema população é um tema que ele vem sendo discutido há um certo tempo, não é? Então, esses problemas que eu acabei de citar estão ocorrendo por negligência do homem que tomou conta do espaço, né? O homem que transformou esse espaço. Mas eu destaco aqui, né, que essa discussão ela paira desde muito tempo atrás. Posso até dizer, durante 4 a 5 séculos atrás, a discussão sobre as consequências do crescimento populacional, elas sempre aconteceram. E quando nós falamos nisto, a gente vai falar de um personagem desse campo geográfico, né, muito importante, que foi justamente Thomas Malthus. Thomas Malthus foi um grande sociólogo que teve, na verdade, a preocupação de discutir a problemática que o crescimento demográfico ele poderia trazer para os países. Olha lá, vejam que não é algo recente isso aí. Vejam que Malthus, ele foi um dos que deu o pontapé inicial nesse processo. E foi ele o grande autor das teorias, tá certo? E aí eu vou começar a falar aqui da primeira teoria que leva o nome dele, que é justamente a teoria malthusiana. Todo mundo lembra dessa teoria, né? A teoria malthusiana, ela trazia como a grande problemática a fome coletiva que o mundo poderia atravessar se não houvesse um processo de contenção. Malthus, ele acreditava naquela teoria, vamos lembrar ela agora? Aquela teoria que dizia o seguinte, que a população crescia em uma progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia em uma progressão aritmética. Então, Malthus acreditava que se a população cresce em uma progressão geométrica e a produção de alimentos em uma progressão aritmética, com certeza iria faltar comida para a população. E aí voltamos àquela ideia que eu coloquei aqui, que esse crescimento demográfico desordenado, ele acabaria gerando o que nós chamamos de fome coletiva. Então Malthus, ele não poderia ficar ausente disso aí.
Malthus, na verdade, ele deu uma contribuição muito boa para que essa população, na verdade, Malthus, como é que eu posso dizer a vocês aqui? Na verdade, Malthus, ele deu os instrumentos. Bem, se os instrumentos eram radicais, se os instrumentos eles eram arcaicos, na verdade, ele deu o pontapé inicial. E é claro que essa ideia, ela no decorrer de toda a situação, ela se aprimorou. Mas eu vou destacar aqui para vocês que Malthus, para conter isso aqui, ele usava dois tipos de argumento. O primeiro, a abstinência sexual. Minha gente, o que hoje esse governo federal nosso, o que hoje os políticos da extrema-direita colocam, é justamente a abstinência sexual. Algo que a gente pensa, ai meu Deus, o quanto o Brasil regrediu, não é? Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. É importante a gente entender que Malthus, ele usava isso como elemento para tentar conter essa fome coletiva, que estava já assolando o mundo. Malthus acreditava que um país que tem uma população muito grande, ele não teria condições de abarcar suas necessidades. Então, a primeira posição de Malthus foi justamente a abstinência sexual. Vou mais além. Malthus citou um outro ponto importante. Na visão dele, é bom destacar que o período no qual o Malthus ele fez seus pensamentos e elaborou todas as suas filosofias de trabalho, a Igreja Católica estava no auge. Então, ele queria trazer essa experiência para dentro da população, para tentar experimentar e ver se o crescimento proporcional poderia ser contido. Então, ele acreditava que o homem, tendo filhos tardiamente, seria um paliativo para esse processo. Então, aí acabamos de discutir, dentro do tópico teorias demográficas, que envolve população, a primeira teoria, que é a teoria malthusiana. Porém, como eu já havia dito a vocês, a teoria malthusiana, ela foi se evoluindo, porque na verdade a sociedade foi se desenvolvendo e novos princípios também começaram a ser discutidos, tá certo? Novas teorias também começaram a surgir, e aí com isso surge, dando seguimento à proposta de Malthus, surge a segunda teoria. E essa segunda teoria, eu vou pedir licença para poder apagar aqui, tá certo? Para poder expor essa segunda teoria. Essa segunda teoria demográfica, ela já traz uma visão um pouco mais aprimorada. Essa visão aqui, tá certo? Ela já é uma teoria considerada como sendo teoria neomalthusiana. Vale destacar que nessa teoria aqui, neomalthusiana, a essência da ideia de Malthus, a essência malthusiana, ela foi mantida. E novos meios de conter esse crescimento populacional foram colocados para discussão. O primeiro deles, o aborto, como sendo uma prática legal. O segundo, os métodos anticoncepcionais. Historicamente falando, eu destaco que essa teoria neomalthusiana, ela teve grande força de um tempo para cá. Ela não é tão nova, mas ela não é tão antiga. Vejam que o método anticonceptivo, o anticoncepcional, ele é algo hoje que persiste. E hoje ele é muito disseminado. Vale destacar que até um tempo desse não era dessa forma, Uma mulher, meu Deus, que tomasse um anticoncepcional era um problema, Essa mulher era até expulsa de casa, chegava até em épocas ser emparedada e tudo mais, porque não poderia tomar nada que impedisse a concepção de um ser.
Hoje a mulher ela já consegue fazer e atuar de forma diferente. Mas vamos e convenhamos, essa segunda teoria ela é importante, mas ela na verdade não resolveu o problema da população. E aí, como a sociedade vai se desenvolvendo, né, as cabeças pensantes, né, começam a dizer, não, mas existem outros caminhos, né? E aí a gente chega numa terceira teoria, tá certo? E essa terceira teoria, ela é na verdade a teoria que mais se enquadra ao que nós queremos, tá certo? Essa segunda teoria, ela se enquadra um pouco ao que a gente quer. Deixa eu só ajustar aqui para ficar melhor para a gente. Essa, minha gente, segunda teoria, essa terceira teoria, ela traz algo que é justamente a teoria marxista. Meu Deus, como Karl Marx, né? É batido e rebatido, né? Mas Karl Marx, na verdade, ele era um grande sociólogo que combatia o sistema capitalista. Mas Karl Marx, ele colocava que se a gente quiser controlar a população de um país, se a gente quer dar uma proposta, né, de crescimento demográfico adequado, tinha que haver investimento em educação e saúde. Educação pública e saúde acessível a todos faz com que a população, ela na verdade tenha um controle melhor. E isso pode, de certa forma, ajudar a economia dos países, evitar e diminuir epidemias, fazer com que se tenha mais emprego e, consequentemente, mais renda, que é o que muitos países europeus fizeram, né? Adotaram, tiveram como a política de investimento em educação e saúde pública como uma prioridade. E isso hoje traz resultados. É como que a China fez para ser hoje essa grande máquina, essa grande potência que é hoje. E na verdade, o Brasil está muito aquém disso. Gostaria, nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, né, agradecer a todos vocês, agradecer pelo carinho, agradecer por se disponibilizarem a assistir esse vídeo todo, mas dizer que esse vai ser um caminho que a gente vai continuar fazendo. Vai ser um caminho pelo qual a gente vai seguir até que esse momento, né, de coronavírus ele passe e a gente possa mais uma vez se encontrar presencialmente. Queria agradecer a todos, queria mandar um abraço apertado para todo mundo, tá certo? Para os meus queridos alunos. Queria dizer que a ausência de vocês, eu dar uma aula como essa numa sala vazia, isso me deixa muito triste, mas ao mesmo tempo é necessário, tá certo? Então muita vitamina C, tá certo? Muito estudo, tá certo? Vamos se prevenir para que esse vírus passe e ele não nos atinja. Um abraço forte para todo mundo e uma excelente semana. Um abraço, viu?